Fiéis, hoje é dia de homenagear o nosso rival, tá bom? Apesar de toda a rivalidade, apesar de tudo que a gente possa ter contra o time que antes era ser mundial, agora a gente tem que reconhecer, né? Pelo menos hoje, vamos reconhecer que a gente estava errado, o Palmeiras ser mundial sim, e fica aí a nossa singela e pequena homenagem ao Clube Verde, ok? E é o seguinte, pessoal, ó, agora o resto aqui vai ser verídico, tá? Tudo aqui que eu vou mostrar pra vocês a partir de agora vai ser verdade e algumas coisas eu queria que fosse mentira, mas vamos lá. A atualização médica Rodrigo Garro. Corinthians, nota oficial do Corinthians, tá? Na segunda-feira, 31 do 3, o meio-campista Rodrigo Garro viajou à Espanha para realizar um procedimento, realização de procedimento inovador em um centro de reabilitação em Madrid. Coordenado pelo Departamento Médico do Corinthians, o objetivo é avançar no tratamento da tendinopatia patelar do joelho direito do atleta, que já regrediu consideravelmente com o trabalho desenvolvido pelos profissionais do clube. Ele ficará na Europa por uma semana. Tá? Aqui do Corinthians. O Rodrigo Gal falou sobre propostas que ele recebeu. Bora ver aqui. Depois a gente vai partir para as próximas notícias. Tem uma notícia também aqui que não é legal, tá? Vamos lá. Llegaron, a verdad que eu no gosto de mentir para a gente, para a torcida. Mas quando chegou a proposta do River, eu já falei, a gente estava em zona de rebaixamento, era de cobarde. En, en mi vida Seria muito fácil, né? no soy una persona que abandona. Y ahora cuando pasó lo de Zenit, fue otra cosa. Sí, mudaba a vida de minha família, de todo mundo. Mas eu sentia que a energia aqui no clube estava trazendo uma taça. Eu sentia que a gente podia conseguir um título. E também eu estava num momento que falei com o Lau, que quando chegou a proposta a gente já havia recebido, eu já havia recebido todo o carinho da camisa 8, que foi uma coisa que vou lembrar de por vida, e não era momento. Por mais que a prata seja muita, mas não era momento de tomar essa decisão. Acho que eu queria deixar meu nome em um clube. A proposta chegaram. Cara, se ele tivesse saído do Corinthians com qualquer proposta muito boa, né, financeiramente e tudo mais, se fosse mudar a vida da família dele, fosse para um lugar, um clube sem muita pressão, né? Completamente diferente do Corinthians. Se você pegar a diferença dos times, é muito grande. Acho que ninguém teria assim, julgado o Rodrigo Garro por ter saído, né? É um jogador de qualidade, um jogador que a gente imagina que a qualquer momento ele pode receber uma proposta e ir embora. Só que ele avaliou muito bem. A do River poderia ter ido embora, mas ele pensou: não, tá na zona de rebaixamento, eu tenho que estar aqui ajudando o time a sair. Seria muito fácil, né? Sair do Corinthians agora. E o Rodrigo Garro, desde que chegou no Corinthians, cara, ele mostrou a diferença aqui, ó. Entendeu? De mentalidade, de um cara que veio pra ser ídolo do Corinthians, não veio só pra jogar um pouquinho e fazer o nome dele e ir embora, entendeu? Esse cara é demais, cara. E tomara que se recupere logo, tá bom? Outra notícia aqui sobre o titular do Corinthians que pode ficar fora do time é Hugo Souza. Ó. Segundo a ESPN, o Hugo Souza pode ser o próximo desfalque do Corinthians. O goleiro tem suspeita de lesão muscular de grau 2 na coxa e pode ficar de fora por aproximadamente um mês. Exames mais detalhados vão confirmar a gravidade. O Hugo já está fora do duelo contra o Huracan desta quarta-feira pela Sul-Americana e também deve desfalcar o time contra o Vasco no sábado pelo Brasileirão. O atleta revelou que jogou a reta final do Paulistão com dores iniciadas ainda na partida contra o Guarani, no dia 23 de fevereiro. Então, desde aquele jogo contra o Guarani, a gente já está em abril que o Hugo está assistindo dores aí. E aí, cara, é o seguinte, é o que eu falei quando o Hugo tava voando e tava tudo mais. Eu falei assim, cara, se o Hugo sair do time por alguma coisa, alguma questão, for vendido, se ele tiver machucado, quem é que vai jogar no lugar dele? O Donelli? Vocês confiam no Donelli como goleiro do Corinthians? Eu acho que a maioria não. A gente dá uma força, a gente apoia porque é da base e tudo mais, só que a gente já viu que o Donelli tem uma limitação ali. Ele não vai fazer defesas que o Hugo faz. Defesas para garantir a vitória,
defender um pênalti aqui, Então, assim, pode defender um pênalti, mas assim, não é um goleiro pro Corinthians, sabe, cara? Ou não é o momento dele ainda, não me traz confiança, eu acho que não traz confiança pra maioria das pessoas que torcem pro Corinthians. Então, nessas horas que eu fico meio zangado assim, porque dava pro Corinthians ter ido atrás de um goleiro mais experiente pra ficar ali na reserva do Hugo. Um bom goleiro, né? Que não precisa ter uma mídia, não precisa ser caro. Entendeu? Tem muito goleiro aí, cara, que seria um ótimo reserva. Um ótimo reserva. Que nem o Walter foi aí durante toda a passagem dele pelo Corinthians, tá? E aí, ó, isso aqui que o Hugo Souza fez, ó, que o Adeno Mil Grau destacou, ó, pega papel, caneta e anota. Mais do que jogador. Ó, vou colocar aqui, rolar o vídeo enquanto eu leio. Aqui tem uma música do Racionais, muito legal, mas da direita autoral, então eu vou tirar, tá? Só o toquinho, ó. Pronto. Só pra vocês saberem qual é a música. Hugo Souza Masterclass. Um goleiro aqui, ó, por exemplo, o Matheus Donelli faria isso aqui num jogo desse? Não tô falando nem de defesa não, tá? Tô falando de malandragem pra parar o jogo, entendeu? Pra saber o momento de tirar o Palmeiras do sério. Aqui já era o começo do jogo, o Palmeiras tava começando a querer soltar no primeiro tempo. Aí o Hugo vai, esfria, entendeu? O Corinthians vai, retoma a bola, e vai, toca pra lá, toca pra cá. Controla o primeiro tempo quase todo. O Hugo aí, ó, reclamando de qualquer coisa pra demorar o máximo possível pra bater o tiro de meta. E vai rolando. Vai rolando, vai passando o tempo. A batida de meta, aí tem duas bolas. Não sei por que tinha duas bolas aqui, não sei se ele pegou outra, entendeu? A demora pra bater o tiro de meta. Tudo isso aqui, cara, é malandragem de um goleiro experiente. Que eu não consigo enxergar isso no Donelli, cara. E não é nada contra o Donelli, não, tá? Muito pelo contrário, é a favor do Corinthians. É tipo assim. Cara, a gente não pode vacilar, não. Por exemplo, um campeonato desse que eu acredito que o Corinthians tem condição de brigar pelo título, acredito muito nisso. E tem outras competições também. Cara, você ficar sem o Hugo Souza por um mês, ficar sem o Garra aí por um tempo, isso é muita coisa, cara. É muita coisa. Uma coisa é adaptar um jogador aqui, outro ali, daqui a pouco começa a surgir jogadores cheios de problema físico aí, tá bom? Principalmente o Hugo agora, né? O Garra até a gente pode levar em consideração o seguinte, o Coronado começou bem a temporada, né? Quando o Garro tava fora. Então pode ser que o Coronado assuma essa responsabilidade, né? Realmente retome o bom futebol ou tenha um bom futebol pelo Corinthians pela primeira vez, né? Ó, tá vendo aqui? Enquanto eu tô falando, você tá vendo aqui a malandragem desses caras, né? Do Hugo, principalmente aqui. E falando em ser Corinthians, nesse estilo, bora ver aqui o que é que o Gabriel Magalhães fez aqui, cara. O Gabriel Magalhães sabe o que é ser Corinthians. Aqui é um vídeo dele na final do Paulista, o zagueiro do Arsenal. Isso aqui é demais, né, cara? E falando em cara que é louco pelo Corinthians, tem um rapaz aqui que eu acho que vocês conhecem, que deu essa declaração aqui. Bora ver o que ele Eu, falou. particularmente, eu acho que eu encaixaria em qualquer time. Sim, Ainda mais de um time como o Corinthians, como você falou, um time grande, um time de torcida, um time que a torcida está sempre Abraça. abraçando, empurrando pra frente, seria do mesmo. ainda, pô, jogar Corinthians e Palmeiras, você lá. Imagina? Porrada de Palmeiras. Porrada nos Palmeira. Só o baixinho. E lá no canal Timão React, vou deixar aqui. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, beleza? Eu vou deixar aí como talvez um vídeo final, tela final. Pra vocês verem aí o vídeo que eu acabei de soltar lá. Não só o Romário falando do Corinthians, mas o Romário falando do Corinthians por 3 vezes. Mais Ronaldinho Gaúcho. Tá bom? Então não perde esse vídeo. Vou deixar aqui na descrição, beleza? Pra vocês assistirem lá. E se inscreverem no canal Timão React, tá bom? Que lá é só React. Aqui é notícia, comentário e um pouquinho de React aqui, mas um pouquinho. Lá é só React, beleza? Tamo junto, é nóis. Deixa seu comentário aqui embaixo, seu like, se inscreve no canal. Vamos, se Deus quiser, aí, rumo esse mês aí aos 30 mil inscritos no canal, cara. Canal que passou por muitas mudanças, eu mudei bastante coisa aqui e agora a gente tá, graças a Deus, mais firme aqui, beleza? Tamo junto, é nóis e vai, Corinthians!